Fala galera, Inside the Box de volta. Eu sou Piero Fiorelli, produtor e comentarista da TNT, e estou aqui para falar da vitória do Arsenal, mais uma vitória sem sofrer gols na Champions. E estou aqui direto do calabouço da TNT Sports. Sim, hoje todas as salas, todos os estúdios, todos os lugares estão sendo ocupados aqui na TV. Tem muito barulho, muita gente. Eu consegui achar um lugar aqui que nem tem uma iluminação muito boa. Então vai ser esse escurinho do cinema, um vídeo um pouquinho mais curto. Normalmente a gente faz um pós-rodada, mas por uma questão de horário eu venho aqui para avaliar o que foi Slavia Praga e Arsenal. E depois o Pseudinho faz o vídeo falando de como foi Real Madrid e Liverpool, certo? Liverpool e Real Madrid, na verdade. Então deixa o like, hype o vídeo, dá aquela moral. Que vai ser um pouco mais curto, mas eu acho que eu vou direto ao... Acho não, vou direto ao ponto aqui e vamos trocar essa ideia rapidinho sobre o Arsenal. Galera, sendo justo aqui, né? Falando a real, jogo protocolar. E eu vou te falar, era exatamente o que eu esperava do jogo. Cheguei aqui na redação e eu esperei, e aí, e o Arsenal hoje? Vai dar show? E o Arsenal hoje? E esse time? Eu falei, cara, sinceramente, hoje é aquele jogo que ele é só 90 minutos pra saber exatamente o que vai acontecer no fim. É um jogo protocolar do Arsenal, uma vitória sem sofrer muito, sem uma grande exibição, segurando até, puxando um pouquinho do freio de mão. O time tá com muito desfalque, muito jogador que não estava disponível, principalmente no ataque, né? Você não tem Madueke, não tem Martinelli, não tem Havertz, não tem Gabriel Jesus, não teve Gyökeres, não teve Odegaard. Cara, são muitas opções aqui, então você já tá com um elenco curto, então você não pode ter uma lesão do Saka, uma lesão do Trossard, que aí a coisa começa a ficar ainda mais complicada. Hoje na rotação não jogou o Eze, então ele veio com o Aneri como esse meia, né? E o Norgar substituindo o Zubimendi, que estava suspenso. Hoje era muito objetivo não perder o Rice por um cartão, né, e não ser suspenso. E simplesmente ganhar sem sofrer muito. Ganhar sem sofrer muito. Hoje teve Hincapié jogando como lateral esquerdo, o que vai ser complicado pra ele, né? Se você for parar pra pensar. Na temporada passada, no Leverkusen, que o Leverkusen ele, durante muito tempo variou, mas jogou muito tempo com três zagueiros, né? E ele podia fazer o zagueiro pela esquerda e podia fazer até o ala pelo lado esquerdo, porque ele é um zagueiro de qualidade e também um lateral de qualidade ou um ala de qualidade. Na temporada passada, o Leverkusen passou a jogar mais com linha de 4 defensiva, né? Eu não assistia semana a semana igual eu assisto o Arsenal, obviamente. Então foi muito de pesquisa e de impressão que eu tinha sobre ele, né? Mas todos nós sabemos que o Hincapié é muito mais lateral hoje em dia do que... Muito mais não, mas ele é mais lateral do que um zagueiro. Podendo ser um zagueiro também. E no Arsenal, eu acho que ele vai ser muito mais um zagueiro. Pela necessidade da posição. Na saída do Kivior, o Hincapié veio pra ser esse cara desse setor, né? Já que o Mosquera, em teoria, é o zagueiro... Em teoria não, o Mosquera é o zagueiro reserva do Saliba. Com isso, o Hincapié vira o zagueiro reserva na do Gabriel Magalhães. E nessa ocasião, ele veio com o Hincapié como lateral esquerdo. Uma posição que a disputa é muito pesada. Calafiori é um dos melhores laterais esquerdos do mundo hoje, pelo menos nesse começo de temporada, essa é a realidade. Não estou exagerando nesse comentário, falo com muita tranquilidade. E o Lewis Skelly é uma das grandes promessas do Arsenal, né? Um jogador que todos aqui sabem, quem me acompanha, o quanto eu adoro o Lewis Skelly, o quanto eu quero que se insista cada vez mais dele, que dê mais minutos para ele e que seja no meio campo, seja como lateral, que ele jogue cada vez mais minutos, porque estamos falando de um talento absurdo, um jogador muito diferente. Então, característica diferente do Calafiori, para uma característica diferente do Lewis Skelly, e aí entra agora o Hincapié também nessa equação, tendo ali seus minutinhos como lateral esquerdo. Tem até um lance que na reta final do primeiro tempo que eu falo, puta, ele fez um pênalti que ele meteu a mão na bola, mas na verdade ele tomou uma dedada no olho, então não foi nada. Achei um bom jogo, um jogo sólido do Hincapié. O time do Arsenal hoje até teve algumas coisinhas diferentes, tá? O Arteta tentou coisinhas diferentes. Numa primeira fase de construção, o Saliba até ficando um pouco mais avançado, né? Tinha aquele... Como por exemplo, o Stones muitas vezes foi utilizado e ainda circunstancialmente também pelo Guardiola, de numa primeira fase de construção, o zagueiro escapar um pouquinho e receber e tá ali atrás do primeiro bloco de marcação do adversário, né? Ele tentou brincar um pouco com isso, com de repente o Saliba fazendo essa função, teve algumas interações desse jeito, teve um Saka
saindo do lado direito e também recebendo ali nas costas dos volantes em alguns momentos também, que é algo que eu sempre acho interessante, acho que é sempre uma iniciativa válida, tentar provocar o Saka a fazer coisas diferentes, até para você ter um jogador cada vez melhor, né? Cada vez mais capaz de desequilibrar. E o Arsenal foi levando em banho-maria, o time do Slavia é um time de muita força, muita potência, né? Tenta pressionar, buscar, brigar a segunda bola, mas é um jogo que o Arsenal fica confortável também, né? O time não se deixa ser punido por esse tipo de jogo, né? Consegue contornar muito bem esse tipo de situação e conseguiu se livrar bem dos problemas no jogo de hoje, né? Terminou o jogo sem permitir chances claras. Teve na reta final do jogo um pênalti que foi marcado e retirado depois. Conseguiu ir poupando os jogadores conforme o tempo foi passando. Teve boas atuações individuais, mas nada muito marcante. E o jogo foi nessa linha. Quando estava 0-0, teve ali um festival de escanteios em sequência, né? A bola parada do Arsenal sempre fazendo muita diferença, gerando incômodo para o Slavia Praga. E tem o pênalti, que é o lance do Gabriel Magalhães. Ele dizia, fica até na dúvida se não deu uma resvaladinha na cabeça do cara antes, depois de ir pra mão, mas, cara, era um cabeceio que tinha a direção do gol e a mão do cara tá no espaço aqui, né? O cara pulou de cabeça com a mão aqui, né? É realmente um lance bem complicado. Na Premier League, como a gente sabe, eles são complicados para marcar pênalti de mão, né? Uma coisa que eu nem discordo, tá? Eu me incomodo muito com pênaltis marcados por toque na mão, que eu acho que tudo é pênalti hoje em dia. Mas esse aqui até dá pra entender. E aí, cara, o Saka bate o pênalti e o jogo tá... Acho que no momento que o Arsenal faz 1-0, o jogo tá resolvido. Vai levando a manha, na volta do intervalo, no primeiro minuto do segundo tempo, jogada do Trossard, cruzamento, Mikel Merino com presença de área, ele fazendo a função ali do falso 9, quando ele joga, ele é de fato um falso 9, não é que o Merino é um 9 improvisado, não, ele é um falso 9, ele tem mobilidade, liberdade para vir buscar, o time fica muito mais móvel, trocando mais de posições ali, é um time diferente quando joga o Mikel Merino na frente, mas ao mesmo tempo o Mikel Merino é um cara de presença na área, é um dos grandes cabeceadores do mundo, sim, ele é muito bom nisso, e essas jogadas que ele chega embalado, que tem um cruzamento lateral e ele consegue vir embalado, ele faz muitos gols desse tipo de lance. Muitos gols. São vários gols, assim, desde a temporada passada, jogando como 9, mas esses cruzamentos que pegam ele de frente e a defesa nesse movimento, né? Ele indo em direção à bola e o defensor aqui, né? Ele tende a antecipar e tende a cabecear muito bem. Ele marca o primeiro gol, depois o primeiro gol dele, e depois ele marca ainda o segundo gol dele no jogo, numa saída bizarra do goleiro. Ali é um frangaço e o Mikel Merino faz o segundo gol dele. O Merino é um jogador que é muito importante para esse elenco, porque é um cara capaz de fazer um pouco de tudo, e hoje ele mostrou mais uma vez isso. Então é isso, gente. Teve alguns destaques, né? O Doman teve seus primeiros minutos em Champions, muito legal. O jogador mais jovem a entrar em campo num jogo de Champions. Uma coisa fantástica. O Anus também teve seus minutos ali, ele que já tinha jogado contra o Brighton como titular. Um jogo bom para dar rodagem para essa garotada. Eu imaginava que seria realmente um jogo em que o Doman teria minutos. Essa é uma temporada muito de ele ter essas primeiras experiências, né, em futebol de alto nível. Repito, né, não acho que ele vai ser um fator para essa temporada e nem acho que ele tenha que ser. Não imagino o Arteta colocando o Doman em jogos pegados ou jogos em que o Arsenal precisa de um resultado e ele entra para fazer a diferença. Continuo achando que tem que ir muito na manha, mas, cara, eu não deixo de... Assim, eu fico muito feliz quando ele tem essas oportunidades nesses momentos. Pra ir já se habituando, se ambientando, se sentindo ali pertencente, né, daquele lugar. E é um cara que com certeza vai fazer muita história com a camisa do Arsenal. Certo? Também teve Norgar hoje jogando na do Zubimendi, né? Protocolar ali, um jogo ok. Ele é um cara muito mais limitado em termos de distribuição, de nível de distribuição de Zubimendi, enfim, é um jogador de outro perfil. É um cara muito mais de ida e volta, de conduções, tal, também de força, também de imposição, mas tem bom jogo, não é um jogador limitadíssimo, né? A gente acompanhou no Brentford. Um cara também de chegada na área, fez seus gols, tal, boa bola aérea. Ele não é um Zubimendi em termos de fazer o time jogar, assim, né? Cabeça erguida, tal, estilo. Mas ele é um volante bastante ok, cumpridor, e tá ali nessa rotação do Arsenal, tendo aí também uma oportunidade de ser titular num jogo de Champions. Beleza? Próximo jogo do Arsenal, Bayern. Jogo muito pesado. Ali um teste de fato muito pesado, assim como no jogo do final de semana, né? Jogar contra o Sunderland fora de casa. Jogo importante aí pro Arsenal, que conseguiu
passar pelo menos limpo nesse jogo da República Tcheca, sem sofrer gol, sem grandes dramas. República Tcheca não, né? Da Tchequia, né? Conseguiu se livrar de ter maiores problemas por lá e fez um jogo protocolar. Certo, gente? Desculpa aí mais uma vez por esse ambiente escuro aqui pra vocês. Essa meia luz, esse climinha. Mas mais tarde, Pseudinho chega aqui, aí sim um lugar iluminado pra falar de Real Madrid e Liverpool. Certo, gente? Um beijo pra todo mundo, deixa o like, hype o vídeo e é nóis.